Bom dia a todos. Peço desculpas pelo pequeno atraso, em virtude aí do horário, as pessoas vão chegando aos poucos. A gente tentou aguardar o máximo possível para que eles possam usufruir, sobretudo, da palestra dos senhores que estão aqui presentes. Enquanto isso, eu vou me alongar aqui, que minha intenção é fazer uma breve introdução. Em primeiro lugar, dando bom dia aos senhores, agradecendo a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, através da Tatiane, aqui presente, a Escola Superior do Ministério Público da União, a Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro, sem as quais a gente não conseguiria fazer esse importante evento aqui na data de hoje. Vou pedir licença também a todos, licença aos mais velhos, aos mais novos, aos presentes e àqueles que não puderam ainda chegar, para que nessa quarta-feira, 28 de agosto, nós possamos romper um pouco do silêncio. O seminário que ora se inicia tem entre seus objetivos divulgar, apresentar um estudo que nós fizemos no âmbito da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, um estudo sobre violência religiosa. Tá? Os senhores estão escutando bem? Me avisem qualquer coisa, tá? Para início de conversa, eu gostaria de fazer uma breve consideração sobre o título do seminário. E faço isso porque outro dia me perguntaram, sinceramente, se não havia coisa mais importante para a gente fazer. A pessoa, me permitam chamá-la assim, carinhosamente, ela argumentou que não existe esse negócio de perseguição religiosa no Brasil. E que de mais a mais, o Ministério Público tinha mais o que fazer. Foi exatamente isso que aquela pessoa me falou aqui dentro. Aquelas colocações vieram assim meio na lata, vamos dizer, claramente. Me deixaram um tanto quanto chocados, mas me motivaram a fazer esse tipo de conversa, essa pequena introdução. Mas sabe de uma coisa? Há realmente ainda muitas pessoas que estranhem que estamos tratando desse assunto aqui no Ministério Público Federal. Muitas pessoas que estranham o fato de usarmos um dia inteirinho para debatermos esse assunto, que, no meu entender, é de primeira grandeza, sim. Um ou outro desavisado pode realmente achar exagerado o termo que nós escolhemos para o seminário. Não foi à toa, porque o termo ele existe. Perseguição religiosa. Perseguição religiosa. É para essas pessoas que ainda estranham o fato de estarmos aqui que eu me dirijo para perguntar: será mesmo precipitado falar em perseguição? Será assodado falar em terrorismo religioso, em alguns casos? Mesmo considerando os seguidos ataques desferidos em face das chamadas comunidades de terreiro, será mesmo que é precipitado e exagerado? Isso fica para reflexão. Agora eu gostaria que vocês imaginassem se o que está acontecendo, e está acontecendo repetidamente, não estivesse ocorrendo na Baixada Fluminense, no entorno de Brasília, por exemplo, no sul do Pará, nos rincões mais profundos desse Brasil. Quero que os senhores imaginem se o que está acontecendo acontecesse, por exemplo,
contra a igreja de Nossa Senhora da Paz em Ipanema, qual seria a reação? Seria a mesma reação de espanto? Agora lembrei aqui, sim, mas me perdoe, a igreja de Nossa Senhora da Paz, onde morreu, Pixinguinha morreu lá dentro, né? Foi numa manhã de carnaval, alguma coisa assim, em 73, né? Me perdoe se eu cometi alguma blasfêmia aqui na sacristia, né? Me lembro da música do Moa, né? Enfim. A banda Ipanema desfilando. Tô falando pausado, ainda mais pausado e tentando seguir uma sequência em homenagem aos senhores para que meus pensamentos também não fiquem que nem pipa voada por aí. E tentando seguir um roteiro que eu previamente tracei em homenagem aos senhores. E falando pausadamente para ver se as pessoas também chegam a tempo de... Porque a ideia muito desse encontro é que as pessoas se juntem a nós. Pois sim, ora, quem pensa que não deveríamos estar aqui, no fundo, deve achar que as comunidades de terreiro, ou povos de santo, como queiram, sacerdotes, adeptos das religiões de matrizes africanas ou afro-brasileiras, elas são sujeitos de direitos, aliás, não são sujeitos de direitos, ou talvez pensem que elas possuem menos direitos do que as maiorias. Talvez essas pessoas que estranham o fato de estarmos aqui, mesmo no cenário de terror pelo qual estamos passando. Esse estranhamento, afinal de contas, tem uma razão de ser, elas não estão só. Afinal de contas, o nosso próprio presidente da República, quando então deputado federal, excelentíssimo senhor presidente da República, Messias Bolsonaro, em viagem pelo Nordeste, está dito no relatório também, num pé de página lá ao final, falou que nosso país é um país sim de cristão, que Estado laico é mimimi, é historinha ou algo parecido, e que quem não fosse cristão deveria se enquadrar. Esse tipo de sinalização que nós temos atualmente. Vou mencionar um outro episódio só para ilustrar esse tipo de coisa. Há cerca de 5 ou 6 anos, entrei com uma ação pedindo para que a Justiça Federal retirasse de circulação vídeos de ódio religioso. Eu argumentei que aquele tipo de mensagem circulando livre pela internet, ela só estimula, ela incita cada vez mais essa violência que existe entre nós, ou pelo menos em face das religiões de matrizes africanas. Violência que àquela altura já havia se espalhado. E não é, doutora Adriana, não é que seu colega, juiz federal, não é também o nosso atual governador, aquele da corridinha na ponte, comemorando a desgraça. Não é aquele que almeja solucionar nossos problemas dizendo que vai mirar na cabecinha. Não é esse. Não é esse. É um outro que eu cheguei para despachar o processo. Ele, inclusive, me apresentou, me deu um livro de direitos humanos. Fiquei muito agradecido e muito esperançoso à época, né? Enfim... Mas não é que esse mesmo juiz que me presenteou com o livro de direitos humanos, ele me saiu com uma pérola. Ele não só permitiu que os vídeos continuassem na internet, como disse que essas crenças afro-brasileiras sequer deveriam ser consideradas religiões. Não sei se os senhores estão lembrados disso. Ou seja, o Estado juiz tratou não só de permitir que o ódio continuasse circulando, e ali tinham cenas de crime, em flagrante, mas também tratou de revitimizar essas parcelas da sociedade que ele mesmo fez questão de excluir da tutela jurisdicional. Agora me permite, parafraseando nosso próximo palestrante, Simas e Luiz Rufino, o último livro dele, agora recém-lançado,
Somos um país forjado em ferro, brasa, pelourinhos, senzalas, terras concentradas, aldeias mortas pelo poder da grana e da cruz, tambores silenciados pela arrogância dos bacharéis, pela truculência das oligarquias, chicote dos capatazes, a cultura do estupro, a naturalização da tortura. Naturalização, a negação, a relativização do racismo, da tortura, da violência religiosa não são apenas sintomas do colonialismo estrutural e estruturante entranhado nas vísceras do nosso país. Tais fenômenos são, sim, também as causas da perpetuação desses flagelos da humanidade. E antes que alguém mais também estranhe o termo adotado, flagelo da humanidade, é um termo utilizado na terceira Conferência Mundial contra o Racismo em Durban, na África do Sul, em 2001. Vivemos períodos de retrocessos, tempos de desmonte institucional, desprezo pelas ciências, pela cultura, devastação ambiental, desconstrução das pautas libertárias e igualitárias, tentativa de desmantelar demarcações de terras indígenas e quilombolas, tempos de apologia da tortura e de torturadores. Conduzido por pessoas de poucas luzes, o extremismo avança sobre conquistas da humanidade. Instalou-se entre nós uma profunda crise de valores éticos, crise que solapa princípios como os da solidariedade, alteridade, respeito à diversidade, respeito pelo rosto, pelo gosto do outro, respeito por quem pensa, se manifesta, respeito por quem cultua o sagrado de forma diferente do padrão que determinados grupos pretendem impor. Paira um climão de obscurantismo, um horror que me faz recordar, puxando aqui para brasa para minha sardinha, as trevas dórias, lá pelos anos 1000 anos antes de Cristo, né? No que ainda não era nem a Grécia arcaica, os dórios. Por favor, não confundir com os mínios de Orcômeno, cidade dos Beócios, lá na Grécia mais do que arcaica. Pois bem, os dórios consta que eles baixaram de algum lugar do norte e de repente, aliás, não foi tão de repente assim, aos olhos do tempo hoje parece ser de repente, né? E praticamente eles apagaram uma fulgurante cultura micênica. Os micênicos também, que não eram lá também flor que se cheire, mas apagaram a cultura. No crepúsculo sinistro, foi como ficou chamado esse período, até o uso da escrita encolheu. Hoje eu indago se estamos apenas só flertando com a mais completa barbárie, ou se já demos as mãos e saímos aí a passear com a mais completa boçalidade de antanho. A história está repleta de outros exemplos. Me corrija mais uma vez, professor, se eu cometer aqui alguma heresia em termos históricos. Desde que Diogo Cão subiu a foz do Rio Zaire, desde que o padrão português foi estabelecido, o colonialismo e o imperialismo europeu, sempre ou quase sempre, a miúde, utilizando a religião como instrumento, eles dizimaram a África e fatiaram o continente, né? Isso permaneceu durante séculos e séculos. Hoje, lembrando aqui a atual década do afrodescendente, que está em curso, década instituída pela ONU, cobramos aqui também as dívidas históricas que tantos ainda querem tentar
a pagar. Estamos aqui justamente falando de colonialismo, racismo estrutural, institucional, perseguição religiosa, tudo muito atual e interconectado. Sem dar muito spoiler, a partir de agora, eu vou tangenciar alguns aspectos do relatório sobre violência religiosa, produzido pela PFDC. Vou contextualizar um pouquinho a situação, para que depois os palestrantes possam abordar as questões que lhes pareçam mais oportuno e interessante realçar. Eu começo explicando como nasceu a relatoria, tá? Ainda em 2017, o Fórum Interreligioso de São Paulo denunciou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão o aumento avassalador dos casos de intolerância religiosa Brasil afora. Doutora Débora Duprá, baluarte da defesa dos direitos humanos, referência para todos nós que militamos na causa dos direitos humanos e a quem rendo aqui a minha homenagem nesse momento difícil pela qual ela também passa. Ela então me convidou para fazer parte dessa relatoria, para conduzir essa relatoria. Relatoria cujo objetivo consistiu em verificar, esse sim o objetivo da relatoria no âmbito civil, tá? Que era verificar como andavam, Daniel, as políticas públicas de promoção da igualdade racial e da diversidade cultural em nosso país. Trata-se de políticas públicas fundadas nos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro ao longo do tempo. Políticas públicas de Estado, não desse ou daquele governo de ocasião. Foi sobretudo a partir das desgraças da Segunda Guerra Mundial que tratados e convenções foram assinados para salvaguardar liberdades religiosas e a diversidade das expressões culturais. Poderia citar aqui uma miríade delas, mas à guisa de exemplo apenas algumas. Convenção Americana de Direitos Humanos, que proíbe a propaganda do ódio racial e religioso, a Declaração sobre Eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião e nas convicções, a Convenção 169 da OIT, que determina que governos devem garantir a integridade de povos e comunidades tradicionais, salvaguardando suas expressões religiosas e culturais. A Convenção para a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, celebrada em Paris, se não me engano, em 2005, também é um diploma muito importante. Ele reforça a necessidade de proteção das expressões culturais que possam estar ameaçadas. E desde então, o Brasil começou a estruturar e estruturou um sólido arcabouço normativo. A tipificação do racismo, que já existia desde 1989, se não me engano, mas a tipificação do racismo religioso ela só veio em 97. Foi logo depois daquele episódio que todos aqui devem lembrar, do chute na Santa, na Nossa Senhora Aparecida, em rede nacional. Em 97 veio o acréscimo à lei para prever o tipo penal do racismo religioso. Outro marco é a Lei 12.288 de 2010. O Estatuto da Igualdade Racial reforça a liberdade de consciência, de culto, de ritos, de liturgias afro-brasileiras. A mesma lei também manda o MP coibir práticas ofensivas contra as religiões de matrizes africanas, inclusive nos meios de comunicação.
Está lá, se não me engano, no artigo 26 do Estatuto da Igualdade Racial, ou 24. Mas não basta. Sempre esperei esse momento, de algum momento da minha vida, citar Norberto Bobbio. Sarmento, vai ser agora. Norberto Bobbio ressalta que os direitos humanos no papel são um processo inacabado. É preciso colocá-los em movimento, promovê-los efetivamente, para que não fiquem mumificados ou cristalizados. Acho que essa também é a expressão que ele utiliza. Pensando assim, é que partimos para verificar se as políticas públicas existentes no sólido arcabouço normativo, elas estavam sendo efetivas, implementadas, ainda que aos poucos. No âmbito da relatoria, oficiamos aos MPs de todos os estados, às secretarias de segurança pública de todos os estados, às secretarias de direitos humanos de todos os estados, colhendo dados, estatísticas. Enquanto isso, ao longo de um ano, fomos juntando notícias sobre casos múltiplos de intolerância, / discriminação, / racismo religioso, / violência, / terrorismo religioso. Foram quase 1.500 folhas ao longo desse ano. O relatório foi finalizado em 20 de novembro de 2018. De lá para cá, nem tudo se transformou. E chegamos a algumas conclusões ao fim desse relatório. Eu faço questão de listá-las aqui para os senhores. Preconceito, discriminação, racismo sempre existiram nesse país, sempre. Esse flagelo da humanidade atravessa a nossa história. No relatório que mencionamos, por exemplo, um evento de 1912, pena que a doutora Lívia Vaz, aqui promotora, brilhante promotora, não tenha chegado, mas já está no Rio de Janeiro. Ela gosta muito de abordar essa questão histórica, o famoso quebra em Alagoas, né? Ou quebra-quebra. Na ocasião, uma milícia denominada Liga dos Republicanos Combatentes tocou o terror e destruiu casas de culto em Maceió e municípios circunvizinhos, em 1912. A partir de então, teve início o que se chamou de Xangô Rezado Baixo. Aproveitamos para falar isso nessa quarta-feira, acho que cai bem, cai como uma luva. Outro exemplo de intolerância que chamo de violência manifesta aconteceu no ano 2000, quando Mãe Gilda é o nome da minha mãe carnal também, então fica a minha homenagem aqui a ambas. No ano de 2000, lamentavelmente, a Folha Universal em Salvador proferiu insultos e ultrajou essa sacerdotisa que logo depois veio a óbito. O caso dela foi julgado no âmbito civil, indenização pelo STJ. A STJ, no final das contas, acabou reduzindo a indenização devida à família. Tá? Isso. Alguns anos depois, talvez em 2007, ficou instituído o dia 21 de janeiro como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, em homenagem à Mãe Gilda. Os senhores aí atrás estão escutando? Obrigado. Enfim, esse flagelo sempre atravessou a nossa história, mas hoje podemos afirmar que há um manifesto recrudescimento da violência religiosa em face das religiões de matrizes africanas, sim. Apedrejamentos, depredações, incêndios criminosos, linchamentos morais, atentados contra a vida e o sagrado, pedrada em criança vestida de branco. Não bastasse, agora temos o que chamam de bondes de Jesus. Mencionam também o termo narco-evangélicos. Eu não gosto muito. Não gosto muito até para distinguir dos verdadeiros religiosos, dos verdadeiros evangélicos, que são a grande maioria.
Eu prefiro chamá-los de criminosos, de terroristas. Sabe-se lá, mando, de quem são bandos armados que invadem, ameaçam, torturam, impedem as pessoas de se vestirem de branco. Fecham casas, expulsam pessoas. Proíbe-se a utilização de instrumentos litúrgicos. Silencia-se a pedagogia dos atabaques. Por essas e por outras, digo e repito que, além dos crimes da Lei 7.716, esses ataques sistemáticos podem sim caracterizar a prática de terrorismo. É só olhar, os penalistas de plantão podem me ajudar. Olhem o tipo penal, se não me engano, da lei de 2016, não sei de cabeça, e me ajudem, se não pode se encaixar, se enquadrar na figura de terrorismo. Também na figura típica da tortura, algumas condutas que foram transmitidas aí pela internet. Lembra que em 2013, aqui mesmo nessa sala, durante uma audiência pública que fizemos, chegamos a indagar, em 2013, a representante da, não sei se era chefe da Polícia Civil ou da Secretaria de Segurança Pública, agora está me escapando, se já não era hora de criar uma delegacia especializada. Acho que à época já existia a lei prevendo, acho que a lei de 2011. À época, essa representante disse que ainda era precipitado, ainda era assodado. Eu digo que não era. Muito antes disso, eu já tinha lido colunas no jornal do Simas relatando os ataques desferidos por aí, de tantos outros jornalistas. Se os senhores procurarem em pesquisas, vão encontrar. Então não era precipitado. Precipitado para quem? Para quem está sofrendo na ponta? Tenho certeza que não. Àquela altura, vários terreiros já tinham sido vilipendiados. Àquela altura, mais ou menos, Mãe Conceição e outras tantas vieram aqui repetidas vezes. Teve uma vez que eu fui até, junto com elas, ao MP estadual cobrar onde estavam os inquéritos, quais eram os resultados dos inquéritos. Uma delas já teve a casa incendiada diversas vezes. E o descrédito, porque, afinal de contas, né, eu falei isso com o professor quando eu cheguei aqui, afinal de contas eu também aqui sou, para o bem e para o mal, eu também sou Ministério Público aqui. Ela cobrava de mim. Eu, muitas vezes, me sentia impotente para dar uma resposta efetiva e adequada. Enfim, em 2017, 2018, no curso dessa relatoria, eu também oficiei muito ao general que estava ocupando a... E foi por incrível que pareça, foi pelas mãos dele que saiu a especializada. Depois de oficiar a ele comunicando que estavam acontecendo alguns atentados aí, inclusive a bala, com suspeita de que tinham ligação com a intolerância que acontecia, por exemplo, na casa de Pai Antônio de Oxalá, em Seropédica. Essa suspeita está relatada no trabalho que fizemos. Enfim, a especializada surgiu à tarde, me parece que o delegado Dr. Gilbert estará aqui também, para dividir conosco nossas angústias, né? Agora que temos a especializada, como eu falei, alguns fatos vêm acontecendo, embora a mídia também tenha dado uma cobertura maior. Esse mês agora tivemos uma grande operação em Duque de Caxias. Queremos agora a elucidação inteira dessa cadeia de terror, inteira. Afinal, está em curso uma sistemática ofensiva fundamentalista com o deliberado objetivo de varrer do mapa e apagar a memória das comunidades religiosas de matrizes africanas ou de matrizes afro-brasileiras. Também concluímos que, concomitante à escalada da violência, observamos a conjunção de alguns aspectos que podem, e acredito que estejam, interrelacionados. O primeiro deles é a proliferação do chamado proselitismo destrutivo. Refiro-me a segmentos religiosos que usam seu poder de persuasão e os meios de comunicação para demonizar religiões de matrizes afro-brasileiras. Eu vou citar apenas um exemplo
O exemplo que vem da mesma ACP que agora há pouco referi, que o juiz argumentou com aquela pérola, que essas crenças não poderiam sequer ser consideradas religiões. Essa mesma ACP, eu mencionei que determinado sujeito estava estimulando os fiéis a fechar os terreiros de seu bairro. Nesses termos, toca aí no teu irmão e diz que ele pode. Um dos vídeos é esse. Eu mandei parada criminal, não me competia, ir além. Ele dizia literalmente isso. O espanta que eu argumentei várias vezes em pedido de reconsideração, não agravo. Esse tipo de... Está incitando violência, isso não é liberdade de expressão, isso é abuso da liberdade de expressão. O juiz deixou. Evidente que pregações desse tipo acirram a hostilidade, o ódio, alimentam a violência, sinalizam. Olha, hoje sabemos que vários terreiros já desapareceram, muitos estão fechados, tiveram que mudar. Eu consigo traçar um caminho, um rastro nesse. Lógico que hoje é por todo o Brasil. O Rio de Janeiro é o epicentro. Posso afirmar, no Rio de Janeiro, Ilha do Governador, Complexo do Lins, Complexo da Serrinha, Cidade Alta, Cordovil, Baixada Fluminense. O Júlio está aqui, vai poder falar à tarde. Existe um rastro, uma espécie de cronograma, me parece. Quem olhar de cima, se bem que agora estão querendo demonizar até as imagens de satélite, né? Vai poder testemunhar que isso é uma realidade. E as pessoas ainda acham estranho nós falarmos de perseguição religiosa. Como eu disse, pena que ela não está aqui, a pastora Luz Marina pode nos testemunhar. A saga de Mãe Conceição de Lissá, que teve terreiro incendiado várias vezes. Pastora Luz Marina foi quem capitaneou a ajuda para reconstruir os terreiros. E pasme, pastora Luz Marina, depois ela própria passou a ser alvo de hostilidades e ataques, de ameaças. Estive com ela também no MP, pedindo, clamando por providências. E cadê a elucidação desses crimes? Onde estão? Sinceramente, eu não achei condenações, não achei sequer denúncias. Lógico, a minha pesquisa pode ser falha, eu fiz só com apoio de uma estagiária, servidores em Brasília que eu pedia para juntar, faz esse ofício para mim aí e tal. Eu não achei condenação, até o final do ano passado. E as denúncias se multiplicam, elas começam a crescer de forma avassaladora. Primeiro que não existiam estatísticas, elas começam a ser realizadas efetivamente a partir de 2011, através do bom trabalho feito pela CEPIR. A CEPIR anterior, eu não sei como ela está hoje. Não sei como ela está hoje, sinceramente. A CEPIR fez um relatório de intolerância religiosa de 2011 a 2015, depois começou a fazer um de 2015 a 2017, mostrando a evolução, mostrando que o alvo predileto são essas pessoas. Por incrível que pareça, recentemente eu tive uma reunião com novos integrantes da CEPIR. Eu não ia falar isso aqui não, mas vou falar. Eles não sabiam desses trabalhos realizados. A atual CEPIR, não, eu falei, vocês sabem a dimensão do que está acontecendo no Rio de Janeiro? À medida que eu ia contando para eles, literalmente os olhos iam ficando arregalados, o cabelo em pé, porque eles não tinham noção, eles não sabiam sequer dos trabalhos anteriormente realizados. Falei, se vocês querem trabalhar seriamente, a primeira coisa que vocês devem fazer é não perder a continuidade da política pública que vem sendo construída e realizada desde 2002, a CEPIR criada em 2002, o Plano Nacional 2003, 2007 veio o decreto 6040, tratando das comunidades tradicionais. Tudo isso hoje está em risco. É estarrecedor constatar a desproporção entre os registros de violência e os casos não elucidados, as não denúncias e as não condenações. Me parece que existe um mix de omissão, de ineficiência, de letargia do Estado, em grande parte condicionadas, sim, pelo racismo institucional. Nesse cenário, podemos afirmar que há uma violação sistemática dos direitos fundamentais,
causada também por conta da inação e da ineficiência do Estado. Essa sistemática violação aos direitos de consciência, de culto, de liturgia, que interfere drasticamente no cotidiano, na vida das comunidades, impedida de expressar sua fé e seu modo de viver, porque não é só fé, é cultura, é modo de viver e de se expressar. Elas estão sendo impedidas de viver assim, de acordo com suas tradições e sua cultura ancestres. O reiterado descumprimento de preceitos fundamentais por parte de um Estado brasileiro que não coíbe, investiga e pune esses crimes nos faz cogitar a caracterização do que se chama de um estado de coisas inconstitucional, sobre o qual o Daniel poderá falar um pouco mais tarde, assim penso. Em compensação, me permitam me alongar aqui, não é raro ver a polícia acionada para tentar silenciar instrumentos litúrgicos. Para isso, Brasil afora, a gente pode notar, eu tenho vários casos relatados, Salvador não, Bahia, Minas Gerais. Para isso existe celeridade e eficiência. Também não é raro ouvir a hipocrisia de gente atacando a milenar sacralização de animais, tradição alimentar sustentável e de subsistência. Isso enquanto o país, em tempo recorde, libera centenas de venenos agrotóxicos em pouquíssimos meses, enquanto frigoríficos matam a rodo de maneira nada natural. Fico aqui me perguntando qual é o problema de colocarmos de rezarmos, na nossa ceia de Natal, com o peru sobre a mesa, né? Peru morto por esses frigoríficos, e não podermos rezar antes de sacralizá-lo e dividir com a comunidade. Qual é a diferença? O que será? É só a força do dinheiro, me parece? Acho que nisso tudo tem muito mais do que hipocrisia. Em paralelo, é um terceiro ponto, acho que o segundo, né? Nota-se um progressivo processo de fragilização do Estado laico, no qual instâncias de governo misturam interesses de bancadas religiosas com ações de governo. Vou me limitar por aqui, mas gostaria de citar apenas um exemplo, que foi a ação proposta recentemente pelo brioso Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em função da utilização da máquina administrativa da Prefeitura para beneficiar fiéis da igreja da qual o atual prefeito é bispo licenciado. O famoso caso da Fala com a Márcia. Esses são alguns cenários a serem descortinados e, creio, abordados pelos palestrantes. Mas, por fim, quero falar um pouco sobre os nossos desafios. O primeiro deles é retirar o véu da invisibilidade, véu que ainda encobre as atrocidades que estão sendo praticadas. Acho que essa semana teve mais um caso de violência religiosa em Duque de Caxias. Júlia não está aqui. No esforço de superação dos próprios preconceitos institucionais, estamos aqui para despertar atores sociais e operadores do direito adormecidos diante dessa cruel e pungente realidade. Realidade desconhecida por quem não tem um umbigo e os pés na terra. Realidade ignorada por quem fecha os olhos para não ver o que acontece nos grotões, subúrbios e baixadas. Para não ver, fecham os olhos para não ver o que acontece ali na sua esquina. Realidade desprezada por instituições que agem como se o mundo girasse em torno do seu próprio umbigo. Estamos aqui para isso, para retirar esse véu da invisibilidade. Acho que isso, aos poucos, a gente vai conseguindo com a ajuda de todos vocês aqui presentes. Mais uma vez, muito obrigado.
E o segundo desafio é chamar as coisas pelos seus verdadeiros nomes, sem negar os fatos, sem relativismos, sem minimizar com eufemismos. Não é só intolerância, é violência, é racismo religioso, em alguns casos terrorismo religioso, crimes bárbaros contra a humanidade, como eu já pude escrever certa vez. O terceiro passo é combater a impunidade. O Estado precisa agir de forma proporcional, punindo não somente quem executa, mas sobretudo quem orquestra e estimula essa perseguição. Por fim, agradecendo mais uma vez a paciência dos senhores e das senhoras, por fim, o que eu acredito ser o desafio mais importante, né? Necessitamos conter o desencanto instalado entre nós. Precisamos reverter a marcha do retrocesso. Temos urgência em trabalhar esse ponto. Mas como fazer esse rodopio em meio ao clima de beligerância que paira? Como alargar o campo das possibilidades, professor, se caminhamos aparentemente sem direção, cegos, ensurdecidos, adoecidos pelo obscurantismo reinante? Eu volto a recorrer ao nosso palestrante, nosso próximo palestrante, de quem pega emprestado mais esse trechinho. No meio de tudo de ruim que anda acontecendo, somos capazes de produzir formas originais e reinventar a vida, onde só a mortificação parecia poder triunfar. Trecho do recente livro lançado pelo professor Luiz Antônio Simas em parceria com o Luiz Rufino. E digo mais, precisamos ressignificar o que está acontecendo e transformar a crise em oportunidades para dinamizar a vida. Pois bem, para reverter o retrocesso em andamento, é primordial cultivar a alteridade, dialogar intensa e sinceramente, de espírito aberto, de cabeça boa. Temos que reforçar o respeito pela diversidade, o apreço pela diferença, até que a presente e as futuras gerações finalmente estejam conscientes de que o multiculturalismo é dos nossos mais preciosos tesouros. A valorização do diálogo intercultural, com abertura para a redução das desigualdades, sem doutrinação, dogmatismos, sem polarizações que nos estrangulam. O diálogo intercultural é o caminho para construirmos uma sociedade verdadeiramente justa, livre, solidária e plural. Afinal, é isso que a nossa Constituição Federal reza. É isso que a nossa Constituição Federal prega. A história da humanidade está repleta de grandes atrocidades e graves violações aos direitos humanos. É relembrando a história que vamos impedir tragédias futuras. Também está escrito lá na Declaração de Durban. A história nos ensina, ela está aqui diante de nós, vibrando, agitando, esperando compromisso da gente. Mas é preciso que nós queiramos aprender com ela e que possamos colocar em prática as lições que a história nos lega. Senão, vamos continuar mergulhados
nessa espécie de crepúsculo sinistro no qual estamos afundados. Uma democracia substancial, conceito que Daniel também sempre trabalha bem, uma democracia substancial, fortalecida, revigorada, ela não condiz com projetos que pretendam estabelecer entre nós qualquer espécie de ditadura teocrática. Só existe verdadeira liberdade religiosa se o Estado não tem religião oficial, se o Estado não tem religião preferida ou privilegiada,